Olá! Hoje nós vamos falar sobre as IAs essenciais para os profissionais do mundo jurídico. Então, se você é advogado, advogada, procurador, juiz, assistente jurídico ou qualquer profissional do mundo jurídico, existem umas certas IAs que vão te dar um resultado mais rápido, um resultado mais fácil, e esse é o que eu vou te mostrar nessa live hoje de forma totalmente prática. Isso porque eu imagino que você deve estar bombardeado todos os dias aí por notícias, por marketing de várias IAs, e é importante a gente definir quais que a gente vai começar e qual que serve para quê. E aí, conversando lá no grupo dos alunos, a gente teve a ideia de sumarizar, mostrar o que hoje, aqui agora em 2025, o que tem sentido para você e o que não tem sentido começar. Por isso que eu fiz uma lista ali para você, se você viu ali nos meus stories, eu sempre coloco material novo, eu fiz uma lista e eu vou mostrar a lista para vocês e a gente vai conversar sobre isso. Pode colocar as suas dúvidas aqui, eu sei que já gerou algumas dúvidas, inclusive eu já vou responder ali no final, depois de eu falar um pouquinho na prática sobre como é que serve, para que serve cada IA, mas pode colocar ali as dúvidas que eu vou lendo no final e é ótimo ter você aqui participando. E aí, antes de começar, só te peço aquela coisa, faz aquele favor para mim, lá do lado do comentário, lá no final tem um aviãozinho, manda para o advogado, advogada que tenha, que vai ter sentido estar assistindo isso, tá? Então vamos lá, primeira IA, ChatGPT. Por que ChatGPT? Eu gosto muito de ChatGPT por alguns motivos. Primeiro que ele é bastante inteligente, ou seja, ele tem uma resposta muito boa ao que você coloca. Ele tem uma flexibilidade e várias funcionalidades. Eu não sei se você sabe, já com o ChatGPT você pode fazer busca de jurisprudência, por exemplo. Você pode utilizar ali os mais de 70 GPTs que você tem de forma gratuita. Eu tenho ali, não sei se todo mundo já utilizou, depois coloca aqui na descrição, no comentário, na verdade, se você já utilizou. De qualquer forma, você pode entrar ali no meu link da minha bio e entrar e utilizar algum dos 70 GPTs. Ali tem para você fazer petição inicial, contestação, parecer, memorial final e assim vai. Então por isso que eu estou colocando o ChatGPT, porque você rapidamente você já consegue ter resultado ali com os GPTs liberados, além, de novo, você conseguir fazer busca de jurisprudência, você conseguir fazer os seus próprios robôs, você conseguir trabalhar com projetos, e cada dia, eu diria que quase a semana, você tem ali muito resultado. O ChatGPT está sempre lançando, a OpenAI sempre lançando novidades. Então, é uma IA que vale a pena você utilizar. E aí algumas pessoas falaram, poxa, e o Cloud, existe uma IA que é concorrente do ChatGPT, que chama-se Cloud da empresa Anthropic. Essa IA também é muito boa, ele consegue escrever bem, ele consegue analisar documento. E aí, por que eu prefiro o ChatGPT do que o Cloud? Porque o Cloud tem algumas limitações. Você, por exemplo, não consegue fazer imagem com o Cloud, por exemplo. Ele não consegue buscar na internet. Então, ele tem algumas limitações que, de novo, se você quer montar uma lista de IAs essenciais para você utilizar, ele não está na minha lista. Mas, claro, se você quiser ver se você vai conseguir escrever melhor ou alguma coisa assim, você pode usar. Mas lembra que é mais uma IA que você vai ter que pagar ou que você vai ter que conhecer. Eu prefiro a gente focar nas que vão dar resultado, e já são essa lista, acho que 5, 6. Então você imagina, cada vez que você adiciona uma tecnologia, você tem que saber, você tem que conhecer. Então eu sugiro você começar com o ChatGPT, ter resultado ali com os GPTs, como eu sugeri ali, mais de 70, e depois que você conhecer bem, aí vale a pena você ir para a próxima lista. A próxima IA que eu quero falar para vocês é o Notebook LM. Notebook LM é do Google e é uma IA muito boa, eu diria revolucionária, e trabalha muito bem com o ChatGPT. E eu diria que a gente usa muito o Notebook LM para você buscar documentos de uma forma muito contextual. Por exemplo, se você colocar um documento no ChatGPT e você pedir para ele extrair dados, ele vai extrair os dados para você. Eu até tenho robô, por exemplo, de extração de dados, beleza? Só que, imagina que você quer saber, você quer fazer uma pergunta e gostaria que ele marcasse, imagina que você tem centenas de páginas, e você queria que ele marcasse para você, ele está respondendo por causa daquele tópico específico. Isso o Notebook LM faz. Você vai fazer uma pergunta para ele, fazer uma pesquisa,
e ele vai entrar no teu documento e vai marcar, não importa quantas páginas tiver, ele vai falar, estou te respondendo isso aqui por causa disso, e aí vai marcar para você no texto. Então, é sempre contextual, ele nunca vai inventar da cabeça dele, e a gente tem utilizado ali os alunos para buscar prescrição, por exemplo, em documentos jurídicos, e é uma IA que com certeza é um ótimo companheiro para o ChatGPT e vale muito a pena você utilizar. Se você ainda não conseguiu escrever, você coloca aqui. Tem o pessoal colocando que o Claude tem uma escrita muito melhor. Na verdade, esse é um ponto interessante. Se você souber fazer um prompt, ou se você utilizar os GPTs lá, os mais de 70, você vai ter o mesmo resultado que o Claude. Então, assim, o Claude, para conversar com você, talvez ele vai ter um resultado melhor para você escrever. Mas aqui eu estou falando para você, se você quer gerar resultado imediato, ou seja, clicar e ter resultado, e se você quer conseguir ter flexibilidade de ter várias outras atividades dentro do uma IA, com certeza o ChatGPT ganha do Claude em si, apesar de que eu concordo que o Claude consegue escrever bem. Mas, de novo, se você souber escrever bem, inclusive, se você olhar lá nos GPTs, a gente tem algumas que a gente usa neurociência da persuasão, por exemplo, retórica, por exemplo. Então, se você ensinar, ou se você colocar para a IA o que ela tem que escrever, como ela tem que escrever, ela vai te dar um resultado sensacional. Então, é uma aparente coisa que só o Claude pode fazer, mas quando, na verdade, se você souber usar bem a IA, você vai conseguir extrair um bom resultado. E eu sempre falo uma coisa que eu acho que é legal lá com os alunos, que é sempre importante você ter isso em mente. Para qualquer resultado que você tiver, que você quer ter numa IA, são 3 coisas. Eu sempre digo que é um tripé, tá? O primeiro é contexto. No nosso mundo jurídico é bem fácil a gente ter contexto, porque normalmente quando você vai colocar lá um documento, você tem a petição inicial, você tem a contestação, você tem os fatos. Isso, se você não colocar bem para IA, ela pode te dar um resultado ruim, beleza? Então, o primeiro ponto do tripé é contexto. A segunda é uma IA inteligente, ou seja, uma IA que você coloca um resultado, ela tem uma capacidade de responder muito bem. O ChatGPT, se você olhar lá dentro do ChatGPT, ele tem vários cérebros, digamos assim. Ele tem o 4O, tem o O1, o O3 e vários outros cérebros. Esses aí, eles estão sempre ranqueados como uns dos mais inteligentes. Nesse momento, inclusive, são os mais inteligentes do mercado, junto com o DeepSeek e algumas outras IAs. Então, você tem ali a questão da inteligência, né? Por isso que eu não sugiro você utilizar uma IA. Por exemplo, existe da Meta. A Meta criou como é que chama? Llama, não. Esqueci o nome da IA da Meta agora. Se alguém lembrar, me avisa. É uma IA gratuita, inclusive. Só que ela vai coletar... Primeiro que ela não vai coletar os teus dados. Segundo que ela não é tão inteligente. Quando você tem uma IA menos inteligente, potencialmente ela vai estar te colocando um resultado não tão grande, tá? E o terceiro, então, a gente falou de contexto, a gente falou de inteligência, e agora a gente tem que falar de prompt, que é a maneira que você escreve com ela. Se você não escrever, ou seja, com a IA, claro, qualquer coisa que você colocar, ela vai ter uma resposta. Mas se você souber escrever, se você souber fazer os prompts, e eu não sei, se você é aluno, você já tem essa clareza ali, se você não é aluno, a gente tem ali, tem no grupo grupos, eu tenho grupos abertos no WhatsApp, eu tenho mais aulas na OAB onde eu mostro essa questão de prompt, como é que você deve fazer, e assim vai. Tem uma regra, tem uma receita para você utilizar ali. Então, você consegue ter muito bom resultado se você tiver, ou se você souber fazer bons prompts. Um exemplo é isso, se você utilizar, e a gente tem milhares, eu diria que hoje em dia, inclusive dezenas de milhares de advogados e advogadas que estão utilizando os GPTs lá, tá? E com certeza eles estão tendo bons resultados, várias pessoas colocaram ali. Por que ele tem um bom resultado? Primeiro, ele tem um prompt muito forte por trás, né? Você potencialmente colocou um contexto legal e a gente está utilizando uma IA inteligente. Então, é por isso que você tem um resultado bom. Eu estou vendo aqui, alguém falou do Gemini. Gemini é da Google, tá? É uma IA que está começando a crescer. E por que eu não falo do Gemini como IA essencial? Por 2 motivos. Primeiro que
você no notebook LM, você consegue usar o Gemini por tabela, ou seja, assim, como assim por tabela? O notebook LM por trás ele usa o Gemini. Então o resultado que ele vai trazer ali é muito bom, né? E então a gente meio que está usando o Gemini por tabela. Só que usar o Gemini direto, e eu tenho alguns alunos que têm Gemini e a gente fez alguns testes, ele não tem uma resposta tão inteligente. Às vezes ele não entende bem o que você está colocando, apesar dele ter o que a gente chama de janela de contexto, ou seja, dele entender os documentos todos que você está colocando, mas às vezes você pede uma coisa, ele faz outra, aí você pede para ele criar uma imagem, ele não cria. Então, assim, eu não acho que ele está tão calibrado como o ChatGPT está, que hoje em dia você consegue fazer muita coisa com ele. Então, por isso que eu te falei, como IA essencial, eu não colocaria o Gemini, ou seja, não seria a minha primeira IA, porque ele não tem essa flexibilidade, você não consegue fazer coisas tão rápido. Você consegue até fazer os GPTs ali dentro, que chama-se GEMS, né? GEM, que são as joias que ele diz que você pode criar ali o teu contexto parecido com o ChatGPT. Mas eu acho ele mais difícil de usar, não acho tão fácil como o ChatGPT. E como eu estou te falando, a gente está buscando aqui e acho que realmente você tenha um resultado direto ali você utilizando, tá? Depois tem Fireflies. Fireflies, eu não sei se você está utilizando já para o teu dia a dia, é uma IA que eu também não... E todas essas que eu estou colocando são IAs que eu utilizo todos os dias, ou quase todos os dias, tá, pessoal? Não é invenção, então eu sei claramente o que elas fazem. O que Fireflies faz? Se eu estiver numa reunião online, ele entra junto comigo e ele vai fazer a transcrição dessa reunião. Hoje em dia tem duas IAs que são mais conhecidas para transcrição. É esse Fireflies e é o Tactic. Eu usava o Tactic no passado, só que hoje em dia eu uso esse Fireflies. De novo, para quem está lá no grupo, dos materiais gratuitos, tem esses links todos. E depois eu coloco, não se preocupa com os links em si, que depois eu coloco lá no grupo de vocês para vocês terem todos os links. Quem é aluno já tem essas aulas detalhadas e tal. Mas o que acontece com o Fireflies? Então ele entra na reunião com você e depois que terminar a reunião, ele vai fazer não só a transcrição detalhadamente, mas ele coloca se ficou itens pendentes, quem falou o quê, ele faz um resumo. Então, hoje em dia, eu fico super tranquilo, eu trabalho com consultoria, por exemplo, também, e aí eu vou ali, checo quais são os pontos e posso até mandar para o cliente. E a diferença do Fireflies com o Tactic é que ele não depende da transcrição que o outro usuário está. Então, imagino que você já participou em alguma reunião que tem lá o Microsoft Teams, por exemplo, e aí, se tiver desconfigurado lá do teu cliente Microsoft Teams, vai vir uma transcrição toda torta, toda não boa. O Fireflies ele faz a transcrição sozinho. Inclusive, tem outras duas características que eu acho o Fireflies sensacional. A segunda é, se eu tiver convidado numa reunião e eu não entrar na reunião, o Fireflies vai entrar de qualquer forma na reunião e ele vai fazer essa mesma transcrição. Então, às vezes tem reuniões que eu não preciso estar, e eu combino com as pessoas, olha só, vou deixar só o Fireflies entrar e depois eu vou saber o que aconteceu. E aí você consegue ter essa questão. E também você pode baixar um app do Fireflies no teu telefone, ou no teu Android, ou no teu iPhone. E se você for numa reunião física, você vai clicar nesse app, vai gravar a reunião e ele vai inserir lá na lista de reuniões que você tem. Então o Fireflies serve tanto para reunião física como para reunião online. Então você não precisa ter, hoje em dia eu vejo muitos alunos perguntando ali, tem um hardware, parece uma carteira, acho que é Cloud que chama, que é ele você pode levar, você pode conectar no teu celular e tal. Você não precisa ter mais esse, você tem o Fireflies. E como eu falei para você, a minha ideia aqui é te mostrar as IAs essenciais para você não precisar ficar usando 200 IAs e você vai se perder, vai ter que pagar, vai ter que... A ideia é aqui te mostrar um foco em quais IAs eu acho que você já tem resultado utilizando, beleza? A próxima é o Transcreve Aí. Ele também faz transcrição, mas por que eu gosto do Transcreve Aí? Direto do teu WhatsApp, então imagina que você está no WhatsApp e teu cliente te mandou um áudio. Você faz um encaminhar, um forward desse áudio dentro do mesmo WhatsApp para esse Transcreve Aí, e ele vai te mandar a transcrição desse áudio. E também você pode fazer, às vezes eu quero ter certeza, eu estou sem tempo,
mas eu quero mandar o áudio para uma pessoa e também quero mandar a transcrição, porque eu quero ter certeza que a pessoa viu aquela coisa que eu estou querendo mandar o comunicado. O que eu faço? Eu vou lá no Firefly, de novo, é como se fosse um contato, de novo, eu vou mandar isso tudo para vocês lá no grupo dos... Os alunos já têm, mas no grupo do pessoal que tem os materiais gratuitos. Daqui a pouco eu mostro onde é que está isso, caso você ainda não tenha visto. Mas, de novo, o que eu faço às vezes? Eu entro lá nesse contato, no Transcreve Aí, gravo o que eu quero dizer, e ele vai lá e me gera a transcrição, aí eu mando o áudio e o texto para a pessoa, porque aí eu tenho certeza que a pessoa, aí ela decide se vai querer ver a transcrição ou se vai querer ver o áudio, ou vai querer escutar o áudio, né? Então, ele é muito prático para isso, então é bem interessante você entender, ter essas opções, e eu acho, as IAs aqui, elas se completam, ou seja, fazem atividades que, por exemplo, o ChatGPT, eu sempre digo ali para os alunos, ele vai resolver 40 não, eu diria 60% do teu dia a dia. Mas algumas coisas ele não vai fazer, como, por exemplo, transcrição, que a gente estava falando, e busca específica mostrando o teu documento e tal. Então, é importante você entender, e eu acredito que com essas IAs aqui que a gente está conversando, você chega quase a 100% de tudo que você precisa ou de todos os benefícios que você tem utilizando IAs específicas, beleza? Então, com o Transcreve aí é que eu falei, ele é nativo no WhatsApp e você consegue fazer essa transcrição. Inclusive, você também consegue, dentro dele, se você escrever lá a palavra grande, que você quer mandar um arquivo grande, ele vai te mandar um link e você pode subir um vídeo de audiência, por exemplo, ele vai fazer a transcrição para você e vai te mandar um documento. Então, assim, é bem interessante e você consegue ganhar muito tempo com isso. Depois eu falei de uma plataforma chamada Turivius. Turivius é uma plataforma de jurisprudência e jurimetria. Esse também é interessante um ponto a gente colocar. Por quê? Porque o ChatGPT já consegue fazer busca de jurisprudência? Sim. E até deixa eu colocar isso, porque às vezes eu falo isso e as pessoas falam, o ChatGPT inventa jurisprudência e tal. Isso era um fato, Há alguns meses atrás, se você pedisse para o ChatGPT te gerar uma jurisprudência, ele ia buscar da cabeça dele, digamos assim, ou seja, do conhecimento dele, de tudo que ele leu na internet. E aí tinha dois problemas. Um é que podia estar desatualizado, e segundo, o que eu sempre falo, pensa que o ChatGPT, imagina, porque ele precisa buscar ou lembrar de ementa de jurisprudência muito específica, e ele leu muito poucas ementas de jurisprudência. Então, era muito natural que ele escrevesse número de ementa errado, jurisprudência ele inventava, e assim vai. Hoje em dia, o ChatGPT, você já consegue fazer que ele busque jurisprudência, mas ele vai buscar online, na internet. Então, quando ele busca na internet, ele também coloca um botão, um detalhezinho ali, que você pode clicar e olhar a jurisprudência, ou a ementa, ou o artigo, o que for. Então, ele não está buscando mais da cabeça dele, ele tá conseguindo fazer essa busca na internet. Inclusive, algumas pessoas, alguns alunos colocam que ele faz uma busca tão boa que, às vezes, é até melhor que a busca nativa do Jus Brasil. Então, você consegue... inclusive, eu tenho lives sobre isso, tá? Depois você pode buscar no meu perfil aqui. Para quem não viu essa live, eu tenho uma live de busca de jurisprudência com o ChatGPT, onde eu mostro para você, na prática, como é que você faz isso, mas é aquilo que eu estava falando para você, você já consegue fazer essa busca de jurisprudência, e às vezes ele vai aparecer lá as referências do Jus Brasil, você clica no Jus Brasil, vai estar lá a tua jurisprudência. Então você pode fazer esse teste, que é bem interessante. Uma outra IA que é bem interessante, chama-se Napkin AI, é uma IA gratuita também, inclusive, por enquanto. Esse Napkin AI é para você fazer visual law, e é muito interessante. Basicamente, o que você vai fazer é, você vai lá nesse Napkin AI, ou você vai colocar o teu documento inteiro, imagina que seja uma petição inicial, ou o que for, ou você vai colocar um trecho do texto, né, que você quer gerar a imagem. Quando você colocar esse texto ali, você pode clicar, ele vai aparecer um raiozinho, ele dizendo que ele entendeu esse texto, e aí você clica nele, ele vai gerar uma imagem com base no texto que você colocou, e é impressionante porque, na verdade, você pode escolher vários diagramas, e é contextual, as palavras vão estar ali, e é impressionante. Essa também é uma live que eu sugiro, caso você não tenha visto,
tem aqui no meu perfil, eu vou até mostrar daqui a pouco alguns links aqui para você, mas eu sugiro você não perder, porque assim, é sensacional. Alguém de vocês já usou o Napkin aqui, depois que a gente mostrou? Algumas pessoas eu tenho visto que falaram que já estão usando e tal. É uma outra IA que eu diria que é essencial aí, Napkin AI. E aí até tem uma aqui, que na verdade não é uma IA, por isso que não está aqui, mas já falando de visual, tem uma de geração de mapa mental que é sensacional, mas você consegue dentro do ChatGPT. E por isso, tá vendo, mais um motivo que eu sugiro utilizar o ChatGPT. Porque além dele, ele tem várias apps, né? Tem várias GPTs, na verdade, mas tem milhares, eu diria que hoje milhões, né? Eu tenho 70, mas você pode buscar lá na loja, quando a gente diz loja, mas é gratuito, ele tem GPTs para tudo. E tem um deles que chama-se Whimsical, e tem isso nas aulas lá abertas e tal, na live. Você vai lá, escolhe esse GPT, coloca um texto, pode ser, por exemplo, pode pegar uma aula que você assistiu, faz a transcrição, no Transcreve Aí, ou no Firefly, por exemplo, e aí você pega essa transcrição, coloca lá nesse GPT e ele vai criar um mapa mental automaticamente para você, de novo, lá dentro do GPT e nessa conexão com esse app. Então, assim, é sensacional, é mais um exemplo de utilização. Então, eu diria para essa parte mais visual, inclusive eu estou lembrando agora, tem mais uma, né, que eu acho que é sensacional, eu vou até incluir quando eu mandar esse link para vocês, eu vou incluir. Então, vou incluir esse GPT que eu falei para vocês de criação de mapa mental, e vou incluir o Gamma, né? O Gamma app para criação de slides não tem melhor. O Gamma app, você imagina que você precisa criar uns slides, tem a ideia inicial. Você pode tanto criar a ideia inicial com ele, ou você pode falar com o ChatGPT ali, criar um prompt junto para criar o contexto e você vai colocar lá e ele vai criar todos os slides para vocês com o design, com imagem e assim vai. Então eu diria que Gamma app eu vou até deixar anotado aqui para incluir nessa lista de IAs essenciais, beleza? E uma outra que é essencial, hoje em dia, imagino que você já deva ter ouvido falar, você já consegue colocar as IAs para atenderem no teu WhatsApp, tanto no WhatsApp como no Instagram. E você ganha muito tempo, sobretudo se você já está começando a colocar o tráfego pago, que a gente chama, que é anunciar ali pelo Instagram ou pelo Gmail, começa a chegar um monte de gente no teu WhatsApp, ou se você já tem muita gente atendendo no WhatsApp, você pode programar uma inteligência artificial, na verdade a gente chama de agente, dentro dessa plataforma, e você vai dizer, e o legal dessa plataforma chama-se ChatVolt, a gente está ali mostrando para os alunos, e eu devo abrir um pouquinho de algumas aulas abertas aí para vocês, para a gente mostrar isso com mais calma, mas nesse ChatVolt você pode, de novo, programar o teu agente, dizer, ou seja, eu sou escritório tal, eu quero que você atenda as perguntas da pessoa, ou não quero que atenda as perguntas da pessoa. Se você não souber, você passa para um advogado, ou seja, você tem todo esse controle minucioso que você pode fazer com o ChatVolt, e aí você cria esse agente, e aí esse agente você pode utilizar em vários lugares. Você pode usar no WhatsApp, você pode utilizar num site, você pode utilizar no Instagram. Então você tem essa capacidade e você vai criando outros agentes ali. E você, como eu falei, você pode, como você vai estar olhando ali o agente trabalhar, existe uma tela de gestão, como se fosse aquela tela do WhatsApp Web, você vai ver os agentes trabalhando e aí você vai conseguir intervir, você falar, não, agora eu não quero que ele converse mais, você vai lá e clica no botãozinho ali e você começa a falar com a pessoa. Então, é muito interessante, eu diria que está virando essencial você ter uma IA aí no teu WhatsApp, ter uma IA no teu Instagram para responder os pontos para você, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o ChatVolt como uma IA essencial no teu dia a dia, beleza? E até tem, claro, outras plataformas que começam que você a conseguir responder, às vezes só com fluxo ou com uma IA, mas o que eu percebi dessas plataformas é que elas já vêm prontas, você tem a vantagem ali de você não precisar configurar muito, mas você não tem a capacidade de personalizar para o teu escritório. Que tipo de atendimento, o que você quer que ela faça, o que você quer que ela não faça, e colocar fazer o treinamento. Nesse ChatVolt, por exemplo, você pode colocar vários documentos ali sobre o teu escritório, a tua prática.
Você pode colocar os sites e ela vai aprender com isso e vai responder só com base no que você colocou. Então, tem muita vantagem você utilizar aí uma IA conectada com o WhatsApp, né? Então, por isso que a gente colocou que é bem interessante, beleza? Escrevam aí as dúvidas, eu vou começar a ler, e aí só para fechar essa parte da questão prática, sugiro vocês olharem cada uma delas, de novo, eu vou colocar os links ali no grupo dos alunos. Se você quiser acompanhar, saber isso em detalhes, quiser estar num grupo, dar o próximo passo, aí a gente tem um curso, tem alguns alunos aqui, inclusive, que estão aqui online, que estão lá junto com a gente. Eu tenho um curso que hoje já tem mais de 30 horas, é o único curso que tem o curso e uma comunidade de alunos ali, que a gente se reúne toda semana ao vivo, então eu tiro tuas dúvidas, trago material, e a gente tem um grupo bem ativo ali no WhatsApp, onde eu estou sempre tirando dúvidas, e hoje em dia a comunidade está tão forte que entre eles tanto tirando dúvidas como geram negócios. Então, se você realmente quer dar esse passo, quer conhecer bem a IA, eu sugiro você colocar. Eu diria que, inclusive, hoje em dia, com a quantidade de IAs que estão sendo lançadas, com a quantidade de novidades que estão acontecendo, você vai, para que você consiga ter resultado, você vai precisar ter um curso ou ter uma comunidade que vai te atualizar, porque senão você vai ficar doida com milhões de IAs, as possibilidades, como é que se encaixa e tal. Então, você vai precisar escolher ou é o ideal para você ganhar tempo e ter resultado, escolher um curso, uma comunidade, e tomara que você, quando tomar essa decisão, a gente tem isso lá mais interessante, beleza? Então, falado isso, deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas e você, para ir te atualizando, beleza? Faz aquele favor para mim, enquanto eu estou lendo aqui, manda para os advogados e advogadas que tem sentido utilizar, beleza? Deixa eu pegar aqui, tá? Um dia assisti sua aula do curso da Carol, usei as dicas que mandou lá, e teus robôs estou achando sensacional, o Fábio falou. Excelente, Fábio, que bom que você colocou aí. Realmente aí os robôs, eles têm, eu diria que dezenas de advogados utilizando, e para você ter resultado rápido e naquele mesmo momento, o robô GPT não tem coisa melhor. Para quem não conheceu ainda, comece ali, busca no link da bio, tem lá, clica no link, você vai ver que você consegue acessar, e de novo de forma gratuita, tá? O Hélio perguntando, o modelo 3 Mini está disponível no Project. O que é o O3 Mini? O O3, tem dois O3 lá dentro do ChatGPT, se você clicar, tá? O O3 inclusive tem o O1, mas o O3 já é um modelo mais avançado ali no ChatGPT. Eles são modelos de raciocínio, tá? Ou seja, como assim raciocínio? Se você conversar com o 4O, que é o que é atual, você vai ver que você vai colocar o teu prompt, ele vai te dar uma resposta. Se você colocar o mesmo prompt ou a conversa no O3, e aí tem um O3 que ele raciocina mais rápido, e tem um O3 que raciocina mais tempo, digamos assim. Ele vai meio que debater na cabeça dele, ou como se fosse a IA, na verdade, ele é tudo isso programado, mas parece que ele está raciocinando, que ele vai considerar opções, ele vai pensar, ele vai repensar para te dar uma resposta. Então vai ser como se efetivamente tivesse uma pessoa raciocinando antes de responder. Então ele vai demorar alguns segundos, mas ele vai te dar uma resposta ainda muito mais forte, tá? Então esses modelos de raciocínio são sensacionais aí, e você já consegue ter acesso a esses modelos lá no ChatGPT. Você também tem esses modelos de raciocínio no DeepSeek. Eu não sei se você já viu, tem uma live da gente sobre o DeepSeek, que é aquela IA chinesa. Ele também faz esse raciocínio e é de forma gratuita, mas só que a questão do DeepSeek é que ela está capturando os teus dados, e não tem como você configurar para ela não utilizar os teus dados para treinamento. Então, para confidencialidade, para a gente não dá para utilizar o DeepSeek, né? Então, por isso que a gente sugere utilizar o ChatGPT, que você tem essa configuração que você pode fazer, tá? E aí ele está perguntando se está disponível no Projects. Projects são os projetos, dentro do ChatGPT você tem uma opção lá, onde você vai colocar, criar, por exemplo, colocar todos os arquivos do seu cliente, ou quero juntar todas as jurisprudências em uma pasta, é como se fosse pastas, tá?
E o O3 ainda não tá, você não consegue conectar o O3 lá ainda, porque no O3 você ainda não consegue colocar os PDFs, você não consegue, você está conseguindo só colocar imagem, isso inclusive só no O1. Então ele não está disponível nos projetos, mas ele vai conseguindo, com certeza durante o ano vai sendo desenvolvido isso, tá? Como pesquisar jurisprudências, nas respostas de APT cita jurisprudência que não existe. O Maurício perguntando. Maurício, busca uma live que eu tenho aqui no meu perfil, onde eu mostro isso. Basicamente, lá no ChatGPT, se você olhar, existe um botãozinho que é um globo, que se você passar o mouse em cima, é um botão buscar, tá? Você precisa colocar, por exemplo, busca emendas de atraso de voo, por exemplo, e precisa clicar nesse botão. Quando você clicar nesse botão, inclusive vai ficar azul. Aí você clica na setinha e você vai ver que ele vai buscar a jurisprudência na internet, então ele não vai estar inventando, tá? Isso de citar a jurisprudência é no passado ou hoje, se você não buscar na internet. Então, hoje em dia é buscar na internet, tá? VK Advogada, usa o cloud hoje em dia, você tem curso que ensina a fazer os robôs nas IAs. Com certeza, fazer os robôs é o que eu sempre sugiro vocês, inclusive os meus robôs que estão disponíveis ali na internet, os mais de 70, eles estão com o código-fonte, ou seja, com o prompt inteiro lá dentro do curso, para você fazer os teus robôs e você personalizar, porque é o que eu falo, se você já tem resultado ali com os teus robôs, vamos pegar qualquer robô de contestação. Mas o meu robô de contestação, por exemplo, é um robô padrão, né? É um robô que para todas as áreas. Se você pegar esse prompt e colocar, imagina que seja trabalhista, ele vai te dar um resultado melhor ainda, porque você vai fazer a sua personalização. Então faz muito sentido e eu sempre falo que o próximo passo é você montar os seus próprios robôs para que você tenha resultado. Assim como eu digo que o próximo passo é você criar o teu agente para atender um WhatsApp personalizado para você. Por isso que eu sugiro ali, por exemplo, o ChatVolt, que você consegue fazer isso. Inclusive, para quem quiser usar o ChatVolt, a gente tem uma parceria com eles, a gente tem alguns descontos e tal, os alunos já têm isso, e eu vou abrir para o pessoal lá fora. Quem quiser utilizar, me manda uma mensagem e eu depois mando o link e os cupons de desconto e tal, tá? O Ed falando, o Cloud tem uma escrita muito melhor e uma compreensão do processo bem mais coerente, porém, atualmente, seus limites de taxa são muito pequenos, mesmo que para a versão Pro. É isso que eu te falei, Wesley. O Cloud é um bom competidor, só que tem todos esses problemas, ou seja, você não consegue colocar vários arquivos, ele tem limite de arquivos ali se você colocar, então, e essas coisas dele escrever melhor, de novo, se você colocar um prompt robusto, você também consegue fazer com o ChatGPT. E eu acho que o ChatGPT, inclusive, o ChatGPT também tem limite, só que o limite dele é alto. Era 40 conversas a cada 3 horas, e agora, recentemente, eles colocaram para 150 conversas a cada 3 horas. Então, você consegue fazer bastante coisa, e é por isso que eu digo que o ChatGPT é a IA essencial, e depois, se você quiser, vai para outros, por exemplo, aumenta, né, a tua quantidade de IAs, mas eu diria que continuo dizendo que o ChatGPT é o essencial ali, né? Deixa eu pegar outras dúvidas aqui. A Wesley, eu já respondi a questão de projetos. Deixa eu pegar aqui outras. Vamos colocando. O Napkin tem como usar o site traduzido. Tem, inclusive se você for lá, imagina que você está usando o Chrome, tá? Se você entra no site do Napkin, napkin.ai, você clica com o mouse no botão direito dentro do Chrome, você vai lá embaixo, vai ter traduzir, acho que está escrito traduzir para português ou alguma coisa assim. E ele vai traduzir esse site todo para você, não só no Napkin, tá? Qualquer site, qualquer artigo, botão direito traduzir para português, ele vai traduzir para português, tá? Mas é super simples. Clica lá se você entrar no Napkin, clica lá no Napkin, vai ter um mais e depois vai ter duas opções, pelo que eu me lembro de cabeça. A opção de baixo é Napkin em branco, ou Blank Page, ou Blank Napkin, alguma coisa assim. Já vai cair na tela. Caiu na tela, cola o trecho do documento que você quer criar o visual,
Quando você colar, vai aparecer um íconezinho de, como se fosse um raiozinho, clica nesse raio e ele já vai te trazer vai te trazer um diagrama, propor um diagrama, tá? Tem o live exatamente sobre o Napkin aqui, procura, e quem é aluno, a gente tem uma aula detalhada ali sobre Napkin, tá? Doutor Aguimar perguntando qual a opção mais em conta financeiramente, o ChatVolt ou o Typebot. Eu gosto mais do ChatVolt. Por quê? Porque, e aí a gente já está começando a entrar em automação e é um pouquinho mais complexo para a gente falar, né? Mas é interessante vocês já entenderem isso. Quando você quer fazer automação com o WhatsApp, para fazer essa conexão com o WhatsApp, você precisa utilizar uma API, que é uma conexão que você vai fazer, tá? Tanto no ChatVolt como no Typebot, vai ter que contratar essa automação. Não é complexo não, mas você precisa fazer. Então, os dois têm a mesma questão que você vai ter que contratar. O Typebot, aí para quem não conhece, o Typebot é uma das IAs que na verdade, plataformas que eu ensino ali no curso, como você fazer uma automação no WhatsApp. Inclusive, ele faz automação de fluxo, que é mais simples que a... Eita, a garganta falhou aqui. Eu estava falando do Typebot, que é mais simples essa automação com o Typebot, mas ela vai ter um limite ali, você não tem a gestão dos teus contatos. Então, imagina que você está conversando ou chegaram vários contatos para você atender, o Typebot, se a pessoa falar, ele vai responder. Mas você vai ter que usar um WhatsApp comum que você está utilizando. O ChatVolt, ele tem uma plataforma de gestão de usuário dentro do ChatVolt. Então é mais fácil você colocar. E eu sugiro sempre, às vezes a gente olha, claro que tem que olhar sempre pela questão de custo, mas não o custo direto, o custo que isso vai ter, ou a possibilidade de recursos que você vai ter, tá? O Typebot, para quem é aluno, eu não falo do Typebot aqui porque, não, de novo, não é uma IA essencial, é uma IA que eu uso para ensinar os alunos ali. E, claro, tem gente que usa o Typebot, sobretudo para formulário e tal. É bem interessante usar Typebot, tá? Mas eu diria que é uma IA para gente que está no modo avançado ali, é uma plataforma para conhecer, para aprender, para criar, entender como é que funciona a API, e a gente mostra vários tipos de automações, e aí quando você conhece isso, tem o ChatVolt que é mais avançado. Então eu sugiro, se você efetivamente, depende muito também da quantidade de contatos e tal que você tiver. O ChatVolt é uma opção mais robusta, eu diria, tá? E lembra que a gente tem desconto especificamente lá para o ChatVolt, se você quiser. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Poderia indicar o curso completo de Notebook LM? Posso? O nosso. Ricardo perguntou. Ricardo, clica no link da bio e tem lá o nosso curso. A gente ensina várias IAs, inclusive o Notebook LM em detalhes, tá? Inclusive aquilo que eu falei, não é só um curso que tem aulas gravadas, a gente tem um WhatsApp dos alunos onde a gente tira várias dúvidas e tem aula ao vivo toda sexta-feira, porque aí você pode trazer a tua dúvida. Pô, não estou conseguindo fazer tal coisa no Notebook LM. Provavelmente a gente já resolve durante a semana ali no grupo dos alunos. Se não, você pode levar ao vivo e a gente vai tirando as dúvidas. Então, vale super a pena lá você conhecer, Ricardo. O Lucas perguntando, ao criar um agente GPT e utilizar a versão mais antiga, ótima pergunta. Tem como utilizar um assistente GPT que utilize o modelo O1 ou O3 Mini? Ainda não tem, Lucas, porque é aquilo que eu estava falando, os modelos O1 e O3, que são modelos de raciocínio dentro do ChatGPT, eles não aceitam ainda arquivos, tá? Então você não consegue colocar arquivos. Então eu imagino que por isso e por causa do custo, porque para fazer o raciocínio a OpenAI gasta mais, ela não liberou para você fazer os assistentes nessas IAs de raciocínio. Mas eu acho que durante o ano ela vai liberar, né? Até relacionado a isso, de curiosidade, ela já lançou 2 agentes que daqui a pouco vai estar disponível nas plataformas Plus, ou seja, para quem vaga os $20, já está disponível na plataforma de $200. Não sei se você sabe, a OpenAI tem vários níveis de planos ali, né? Tem o plano gratuito, que você pode utilizar e tem alguns recursos. Tem o plano Plus, que é o de $20, que é o que eu recomendo você utilizar.
E depois tem o plano Pro, que é de $200, e aí você tem utilização ilimitada e tal. E nesse plano você consegue utilizar ali o que ele chama de Deep Research, ou busca avançada, onde ele busca na internet e ele fica raciocinando e buscando durante 30 minutos, até 30 minutos, para te dar um resultado, e te dá um resultado muito robusto. Então, isso é interessante. Tem várias pessoas falando que tem feito, conseguido fazer resultados muito bons para a nossa área jurídica. Por exemplo, você imagina você falar, olha só, tem um tal caso e que preciso montar um parecer, e busque em toda a internet tudo que você souber sobre esse tema, e ele vai te trazer um parecer extremamente robusto. Assim, então isso vai vir, então está disponível no plano de $200, mas vai vir para o plano Plus. Eles disseram que em um mês deve estar disponível e tal. Só para complementar, tem um plano também no ChatGPT, que é o ChatGPT Team, tá? Que é o plano corporativo, que é o plano que eu implemento quando eu faço consultoria ali para escritório, departamento jurídico, procuradorias e tal. A gente implementa o ChatGPT corporativo, tá? Eu acho que tem uma live sobre o ChatGPT corporativo. Se não tiver, eu faço aqui para vocês, tá? Acho que é isso. Então, de novo, reforçando, essas IAs que eu coloquei, se você olhar, já são várias, ou seja, já são 6, 7 que você precisa conhecer, mas eu diria que se você utilizar todas essas IAs ali, você vai ter muito resultado e vai resolver as várias áreas que você tem no teu dia a dia. Claro que elas vão crescendo, elas vão aumentando a funcionalidade. Claro que pode aparecer alguma coisa aí, alguma novidade no mercado, mas aí eu trago aqui para vocês, assim como a gente já teve aula, live, por exemplo, de DeepSeek, né? E se você quiser dar um passo a mais e conhecer isso em detalhes, ter um grupo, uma comunidade, e ter aula comigo ao vivo, mostrar os teus pontos e a gente mostrar, a gente tem ali no link da bio, tá o meu curso. Ou se tiver alguma dúvida também, pode mandar no meu WhatsApp ou lá, mandar mensagem no Instagram, que eu respondo. De novo, tá tudo isso lá nos links da bio, e você pode entrar e colocar, beleza? Então, você começa com o ChatGPT, para quem é novo, quem é nova aqui no canal, começa com o ChatGPT com os 70 prompts ali, você já vai ver que você vai ter resultado, e a partir dali você vai crescendo, e espero ver vocês aí no curso quando você achar que faz sentido. Só não deixa de entrar logo, porque assim, já tem resultado, a gente já tem milhares de advogados utilizando, é um fato que existe resultado. Isso cada vez mais vai crescer, a questão da utilização da IA, então não tem muito saída não utilizar. Você deve ter visto, inclusive, o judiciário já está utilizando de forma bastante robusta, então é importante a gente aprender, e quanto mais rápido você começar, melhor você vai ter o resultado, melhor você vai conhecer. Beleza?